54. Um horror post-apocalíptico capítulo 323. Um assassinato. Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. A explosão na área das barracas causou pânico no acampamento. Muitas pessoas gritavam que queriam retornar ao abrigo nuclear e havia até indícios de que a situação evoluiria para um conflito com os soldados em patrulha. Mas Wang Zhao foi bastante decisivo ao liderar os soldados do campo para defender a entrada do elevador. Ele disparou metralhadoras para o ar para suprimir os sinais de agitação e controlou a situação com sua ação enérgica. Como diretora do acampamento, Shulu não ficou parada. Ela usou seu carisma e sua imagem positiva entre os moradores do abrigo para estabilizar gradualmente o ânimo dos moradores. Ao mesmo tempo, a investigação da causa da explosão estava em rápido andamento. Pouco tempo depois, um relatório foi colocado na mesa de Jiangxin. 21 feridos, 5 mortos, 17 tendas destruídas. O centro da explosão estava próximo do acadêmico Qin, apenas 2 ou 3 metros de distância. Mais adiante, os soldados conseguiram encontrar os destroços de um drone. Com base nas evidências, pôde-se concluir que alguém controlou um drone com uma bomba em direção à tenda do acadêmico Qin antes de detoná-la remotamente. Foi um assassinato flagrante, e o assassinato ocorreu de fora da tenda. Mas por quê? Os olhos de Jiangxin estavam fechados enquanto ele pensava profundamente. Ele não conseguia entender o que tornaria um ancião, que já estava a meio passo do caixão, tão odioso. Principalmente um ancião que acabara de sair do abrigo nuclear. De repente, ele pareceu ter percebido algo quando pegou a esfera metálica preta que o acadêmico Qin lhe deu. É por causa disto. Com uma bomba, a pessoa obviamente não queria aquilo. Alguém queria destruir a coordenada de comunicação com a nave Zheng. Claro, isso era apenas uma possibilidade. Outra possibilidade se baseava na consideração da identidade do acadêmico Qin. Alguém queria eliminar o experimentador do abrigo nuclear 027. Jiangxin ergueu as sobrancelhas. Alguém bateu suavemente na porta do escritório. Depois de jogar a maçã dourada na dimensão de armazenamento, Jiangxin disse: entre. Shulu empurrou a porta e entrou. O estado emocional dos moradores se estabilizou. Novas tendas e suprimentos foram fornecidos aos moradores que sofreram perdas. Os moradores que sofreram ferimentos mais graves foram transportados para o abrigo nuclear para receber atendimento médico. Ótimo, você se saiu bem. Jiangxin assentiu, validando seu trabalho. Shulu sorriu humildemente enquanto esperava por mais instruções de Jiangxin. Onde está Wang Zhao? Ele está patrulhando pessoalmente com a equipe. Você precisa que eu o encontre. Jiangxin balançou a cabeça. Não precisa. Diga a ele que não precisa ficar tão ansioso. Não vou culpá-lo por isso, já que ninguém pensaria em usar um drone para detonar uma bomba. No entanto, espero que a mesma coisa não aconteça uma segunda vez. Ok. Shulu assentiu e saiu do escritório, fechando a porta delicadamente atrás de si. Jiangxin recostou-se na cadeira novamente e inclinou a cabeça para o teto. Fechando os olhos lentamente, tentou organizar as evidências apáticas em sua mente. Para ser sincero, se fossem apenas alguns moradores irrelevantes do abrigo nuclear que tivessem morrido, ele não se incomodaria nem um pouco. O que deixou Jiangxin perturbado foi a sensação de estar envolvido em uma conspiração maior. Alguém matou pessoas em seu território e usou um método inesperado. No entanto, ele não tinha ideia do motivo do assassinato. Havia duas possibilidades. Uma era destruir a maçã dourada, e a outra era matar o acadêmico Qin. Espere. Jiangxin abriu os olhos de repente ao perceber que havia cometido um erro lógico. Independentemente de quem fosse o assassino, ele precisava ter certeza de uma coisa: o abrigo antiaéreo já estava aberto e o acadêmico Qin havia subido à superfície. Não era difícil saber disso, já que o acampamento 27 havia sido construído recentemente e não era tão bem fortificado quanto a base Fishbone. Um drone pairando no ar detectaria completamente tudo na base. Quem teria conspirado contra o abrigo nuclear 027 desde o início e, como se tivesse tido a previsão, saberia que ele havia sido inaugurado recentemente? A resposta era óbvia. Lin Shaowen e as pessoas da Câmara de Comércio Crimson. Com base nos detalhes da missão obtidos no empresa pública, Jiangxin pôde deduzir que a Câmara de Comércio Carmesim só poderia ser considerada cúmplice.
Eles estavam ajudando Lin Xuan com a fórmula dos tempos felizes. Portanto, deve ter sido Lin Xuan quem planejou essa explosão. Mas quais são os seus motivos? Uma palavra surgiu em sua cabeça. Evolução. Jiang Shen ainda se lembrava das palavras que o acadêmico Qin lhe dissera sobre as 3 direções da evolução da civilização, bem como a inevitabilidade da ideologia que passa da nova civilização para a antiga. Jiang Shen não achou que fosse grande coisa, mas agora algo assim aconteceu. Será que essas 2 coisas estão conectadas? Robôs, humanos digitalizados. Representando o Supremo? Jiang Shen perguntou. Então, a luz de sinalização no canto da mesa começou a piscar. Ao ver que havia uma ligação, Jiang Shen pressionou o canto. Diante dele, uma projeção holográfica apareceu e projetou o retrato de Shen Guigo. Chefe, já investigamos o local que você solicitou. Quando viu Jiang Shen, Shen Guigo relatou em voz baixa. Ah? Você encontrou alguma coisa? Encontramos um ponto de encontro de sobreviventes. Mas não temos certeza. Esta é a vista aérea. Enquanto dizia isso, Shen Guigon transmitia um vídeo na frente de Jiang Shen. Foi uma gravação de 1000 metros acima. O local ao ver um prédio comercial. Por estar próximo ao centro da cidade, o prédio recebeu maior impacto devido à alta temperatura da onda de choque. Apenas pela superfície queimada, não havia nada a ser identificado. Mas, pelas armas de sentinela no topo do prédio, não se tratava de uma terra de ninguém. Imediatamente, o helicóptero desceu. O piloto queria se aproximar para observar se havia alguma atividade de sobreviventes, mas foi rapidamente alvejado pelas metralhadoras antiaéreas escondidas embaixo. A imagem tremeu violentamente e foi imediatamente seguida pelo helicóptero recuando. Como não recebeu nenhuma instrução de ataque, o artilheiro não respondeu com o canhão de pulso eletromagnético tipo 50. Tem alguém aí? Jiang Shen perguntou franzindo a testa. Não está claro. A expressão de Shen Guigo era desamparada. Qualquer ponto de encontro de sobreviventes com alguma capacidade estaria equipado com um absorvedor de detecção de sinais vitais. De fora, era impossível dizer se havia pessoas lá dentro. Mas com o número de armas de sentinela, alguém deveria estar lá. Mandem alguns drones para ficar de olho. Se houver algo, me avisem imediatamente. Mandem também mais alguns homens para o acampamento 27. Se não houver mais nada, é isso. Sim. Shen Guigon saudou e encerrou a comunicação. Jiang Shen desligou a tela e soltou um suspiro apoiado na cadeira. Porra, por que há tantas coisas para cuidar? Ele xingou enquanto se levantava e saía do escritório. Ponto. Na manhã seguinte, Jiang Shen conversou com Wang Zhou e o incentivou a priorizar a defesa com drones. Instalar um radar dentro do acampamento e uma armadilha EMP eram necessários. Depois que essas coisas foram concluídas, Jiang Shen retornou à base Fishbone. Era quase meados de março. Se não houvesse surpresas, os acontecimentos no mundo moderno deveriam estar progredindo sem problemas. Ele já partiu por um mês. Seria melhor resolver o problema das Ilhas Panu o mais cedo possível. Agora que o desenvolvimento do mundo moderno estava estagnado, ele só poderia trazer essas tecnologias insanas depois de conseguir garantir um local confiável. Depois de dizer a Sun Jiao que iria embora por alguns dias, Jiang Shen pegou um lote de armas de fogo da Sexta Rua e viajou de volta ao mundo moderno. Um ouro post-apocalíptico capítulo 324, os tiros em couro nas Ilhas Panu, perto do Equador. A diferença entre inverno e verão era insignificante. A brisa do mar do Oceano Pacífico Sul trazia o sabor salgado característico do oceano, balançava as palmeiras verdes e também as fumaças desoladas. Guerra. Ninguém esperava que a sombra da guerra cobrisse este país pequeno e isolado. Quanto a quem atirou primeiro, ninguém se lembrava. O Partido Liberal, com o apoio do financiamento de uma força desconhecida, bem como das armas de fogo compradas do traficante de armas UA, rapidamente equipou uma força antigovernamental de 500 homens. O plano original era iniciar a revolta no final de março, com a força dividida em duas, uma atacando a mansão de Johnny enquanto a outra capturava o palácio presidencial. Eles queriam acabar com o reinado corrupto do presidente Wade e apoiar o novo regime. Mas a verdade é que eles ainda eram muito ingênuos. A revolta enfrentou dificuldades desde o início. Embora o Partido Liberal, com amplo financiamento e a extrema decepção da população com o atual regime de Panu,
tenha conseguido rapidamente reunir uma força disposta a lutar. Devido à abundância de pessoas e ao desânimo na administração, o atual governo de Panu parecia ter recebido informações de antemão. Assim que a revolta começou, os militares reagiram. O motim começou em Coro, capital das Ilhas Panu. Os soldados antigovernamentais, usando máscaras estampadas com o novo estado e a camuflagem da cidade, estavam equipados com fuzis M4A1. Eles foram rapidamente lançados em um intenso tiroteio com as forças do estado, que possuíam o mesmo equipamento. Então eles foram forçados a recuar diversas vezes. O resultado surpreendeu completamente o Partido Liberal. Eles pensaram inicialmente que, no momento em que o primeiro tiro fosse disparado, os militares do governo uniriam forças com eles sob a bandeira da justiça. Mas o plano deles falhou. Os militares do governo imediatamente começaram a atirar, e os soldados que portavam a nova bandeira foram rapidamente abatidos na rua. Em seguida, os veículos blindados avançaram para a rua enquanto as metralhadoras pesadas calibre 50 começaram a disparar contra os manifestantes, com destroços de concreto e membros quebrados espalhados por toda parte. Embora a força governamental fosse composta por apenas 100 pessoas, todos eram soldados profissionais. Mesmo usando o mesmo equipamento antiaéreo, a capacidade de combate de ambos os lados não era do mesmo nível. Principalmente porque as forças governamentais tinham veículos blindados e um tanque, além de tudo. Foi uma matança. O novo símbolo da bandeira não trouxe coragem ao golpe, mas, em vez disso, tornou-se o símbolo de identificação da força governamental para identificar o inimigo. A estratégia de fogo direto estava errada. Embora a causa do Partido Liberal estivesse profundamente enraizada no coração de cada cidadão panu, eles ainda superestimavam enormemente sua própria influência e poder. Na guerra moderna, os números não são um fator decisivo para vencer uma batalha. O sangue escorria da frente do Palácio Presidencial até a margem norte da Ilha Coro. Os manifestantes que atacavam o palácio tiveram que recuar continuamente. Aqueles que eram inteligentes arrancaram suas máscaras e fugiram, fingindo ser cidadãos. No entanto, os manifestantes, que reagiram lentamente, foram expulsos da área rural e forçados a pular do penhasco na extremidade norte da Ilha Coro. O sangue vibrante acalmou os jovens apaixonados. Embora a ideologia fosse necessária, a vida também era. Para o inimigo que não podiam derrotar, não tinham vontade de lutar por suas vidas. Do outro lado da batalha, o mesmo grupo de pessoas que atacou a mansão de Johnny também sofreu uma pesada derrota. Faíscas saltavam por todos os lados enquanto os projéteis caíam no chão. Um homem branco com um colete à prova de balas encostou-se à parede, mantendo uma postura profissional. O fuzil de assalto Scar eliminou com precisão os manifestantes do outro lado da rua. Tiro na cabeça, o quinto. O canto da boca de Oburn, segurando o cigarro, se curvou. Ele ajustou a arma antes de apertar o gatilho mais uma vez. Agora é o sexto. Você perdeu. Merda. O jovem negro encostado na outra janela praguejou ao sentir a dor de perder a aposta de $200. Os manifestantes com fuzis de assalto CRM não eram diferentes de macacos com porretes. Sem treinamento militar profissional, eles não conseguiam sequer usar sua cobertura para criar uma cobertura de fogo cruzado. Como está a situação lá fora? Johnny caminhou atrás deles enquanto espiava cuidadosamente pela janela. Ele se achava corajoso. Certa vez, por meio quilo de maconha, chegou a sacar uma pistola para trocar tiros com pessoas de outra gangue. Mas essa coragem não pareceu ser muito útil no campo de batalha. Ele olhou para os destroços de concreto espalhados por toda parte, pois era a primeira vez que sentia tanto medo. Oborn cuspiu a ponta do cigarro na boca e riu. Chefe, não se preocupe. Mesmo que mais 100 venham, eles serão apenas alvos. Enquanto ele dizia isso, a metralhadora pesada no telhado disparou e matou cerca de 10 manifestantes, que tentavam entrar na mansão. Assim mesmo, Oborn fez um sinal de positivo para a janela do outro lado enquanto dizia casualmente para Johnny. Eles eram mercenários da Austrália e faziam parte da Força Especial Australiana antes de deixar o exército. Agora, recebem um alto salário de $5.000 por mês para proteger este homem rico da UA. Johnny sentiu-se aliviado. Sentou-se no sofá antes de se levantar novamente. Sobre a mesa havia vinho produzido na Austrália. Embora a tampa estivesse removida, ele, ansioso, não tomou um único gole.
chefe, talvez você precise relaxar. O homem negro com o rifle o confortou enquanto seu sorriso expunha seus dentes brancos. Era muito fácil lidar com esses manifestantes. Merda, claro que eu sei. Ele se sentou no sofá novamente enquanto Johnny pegava a garrafa de vinho antes de se servir de uma xícara. Mas como seus braços estavam tremendo, o líquido vermelho derramou em sua mão. Que desperdício! O homem negro desviou o olhar do vinho com desejo e voltou sua atenção para a mira do fuzil de assalto. Preste atenção. Certifique-se de garantir sua posição. Ok, chefe. Os mercenários não sabiam por que seu chefe estava tão assustado. Os manifestantes não tinham nenhum meio de dissuasão. Embora tenham conduzido um ataque em grande escala, este foi logo interrompido pela metralhadora pesada no telhado. Só mais um pouco e a força militar chegará. Johnny era o principal empresário nas Ilhas Panu, já que Edward facilmente tomou mais de 10 milhões de dólares das mãos de Johnny. Mas somente Johnny sabia que o dinheiro não lhe pertencia e, em vez disso, um homem chamado Robert o deu a ele. Anteriormente, ele não se sentia nem um pouco desconfortável, pois usava livremente os maços de dinheiro para fazer negócios, subornar e causar estragos sob as ordens de Robert. Mas com a expansão da Johnny International, ele praticamente deteve o monopólio sobre toda a economia das Ilhas Panu. Até então, ele começou a ouvir cada vez menos as orientações de Robert, pelo menos era o que ele pensava. Eles não tinham uma relação de dívida. Sem a ajuda de Robert, a Johnny International poderia operar sem problemas agora. E quando a área que o Lynn Group estava desenvolvendo estivesse concluída, o turismo nas Ilhas Panu cresceria exponencialmente, em sua Johnny International colheria os benefícios. Isso era verdade até que um telefonema 2 dias atrás o acordou de seu doce sonho. 2 dias depois, o Partido Liberal enfrentará uma revolta. Naquele dia, Robert me disse por telefone. Isso é impossível. Eles são apenas um partido clandestino sem poder ou dinheiro, Johnny lembrou enquanto repreendia imediatamente, sem hesitação. É mesmo. Só estou te lembrando. Depende de você se quer ouvir ou não. Depois dessa frase, Robert desligou o telefone. Johnny não achou que fosse grande coisa, mas se sentiu desconfortável a conversar com Edward sobre o assunto. Ele disse que tinha ouvido de um funcionário que o Partido Liberal estava planejando uma revolta. Mas a revolta realmente aconteceu. Os manifestantes estavam fracos, tão fracos que seus guarda-costas não sofreram ferimentos suficientes para impedir a entrada de todos na mansão. Quanto aos buracos de bala nas paredes, seriam necessários apenas alguns milhares de dólares para consertar, sua única perda. Mas o que assustou Johnny não foi isso, mas tudo estava sob o controle de Robert. Como ele sabia que o tumulto aconteceria? Aquele cara não está em Los Santos. Droga. Confusão e medo se acumulavam em seu coração. Ele não se importou com o vinho em suas calças enquanto tomava um grande gole do copo. O álcool vermelho escorreu pelo canto da boca, pelo pescoço e passou por baixo da gola. Ah! Ele balançou a mão enquanto quebrava o vidro na parede. Merda. Merda. Johnny xingou em voz alta enquanto se levantava do sofá de couro. Caminhou até a escada e desceu. O que está acontecendo com o chefe? O negro olhou para as escadas e xingou. Ansiedade de guerra. Acho que todos os novos recrutas sofrem disso na primeira vez, disse em voz baixa um guarda-costas que não havia falado. Oborne não disse nada enquanto sua visão permanecia travada a 500 metros de distância, com a mira da mira apontada para um manifestante fugindo. Ele já havia largado sua arma, mas Oborne não planejava poupá-lo. 13º. Oborne apertou o gatilho enquanto murmurava sombriamente. Johnny chegou ao porão lá embaixo. 4 mulheres foram trancadas aqui, quase sem roupas. A cor da pele delas variava de acordo com a identidade. 3 eram locais, enquanto uma loira era repórter da Nova Zelândia e estava trancada aqui há menos de uma semana. Eles usavam máscaras nos olhos e no rosto e estavam trancados em gaiolas. Quando ouviram a porta se abrindo, suas figuras frágeis começaram a se mover, seguidas por um gemido suplicante e o som de correntes tremendo. Respirando pesadamente, Johnny afrouxou o cinto da calça, pois só queria liberar sua ansiedade através dos hormônios. Merda, vadias. O telefone tocou de repente, fazendo o excitado Johnny pular. Ele pegou o celular, querendo se jogar na parede. No entanto, viu quem estava ligando. Menor Roberto.
Seus dedos começaram a tremer enquanto ele instintivamente queria desligar o telefone. Mas depois de pensar um pouco, ele engoliu em seco enquanto pegava. Olá? Você atendeu? Achei que você fosse desligar na minha cara, zombou Robert. Merda, me diga o que diabos você quer. Johnny não o respeitava mais como quando chegou às Ilhas Panu, enquanto ele gritava de volta com raiva. Você bebeu? Ponto. Não é de se espantar que você seja um irlandês que vive dentro da bebida. Robert sorriu. Pigarreou e continuou. Vamos falar de algo sério. Se você quer viver, siga o que eu digo agora. Há um barco na costa norte da ilha Couro, Peguil. Ele o levará para o leste, para a Austrália, e você poderá passar o resto da sua vida lá em paz e riqueza. Não houve resposta. Robert parou por um momento enquanto afastava o telefone. Ele não sabia quando o telefone foi desconectado. Esse idiota. Robert balançou a cabeça, rindo. Ele não se importou mais com Johnny e ligou para Jiang Shen. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 325. O fim dos insurgentes ele rejeitou, disse Robert. MHMM. Deitado em uma cadeira enquanto apreciava o horizonte tranquilo, Jiang Shen segurava seu telefone preguiçosamente. Embora lamentável, era algo que ele esperava. Como Johnny acabara de vivenciar uma vida em que estava acima de tudo, um único telefonema não seria suficiente para fazê-lo largar tudo e passar o resto da vida encurralado. Era impraticável. Principalmente porque ele sentia que agora tinha adquirido confiança para se libertar das correntes que o prendiam. Isso certamente fazia sentido. Merda, não entendo. Só atire nesse lixo, por que criar tantos problemas? Se ele realmente aceitasse a ideia de se aposentar na Austrália, você o deixaria viver? Reclamou Robert. Johnny sabia demais, seria uma ameaça deixá-lo ir embora. Havia uma grande probabilidade de ele rejeitar a oferta. Mas, como ele contribuiu para minha causa, pensei que seria um gesto gentil dar-lhe uma opção. É claro que, por ter feito a escolha errada, sinto muito sinceramente. Embora quando Jiang Shen disse isso, ele não pareceu nem um pouco arrependido. Ponto ok, não vamos mais falar dessa idiota. O pessoal do Partido da Liberdade levou uma surra dessa vez. O tom de Robert carregava um quê de zombaria. Esse cara, eles compraram as armas de fogo de você. Quem ri dos clientes desse jeito? Jiang Shen riu. Lembro-me de ensinar os idiotas que compraram as armas de fogo de mim a usar o AT-4 RPG, mas ouvi dizer que eles nem sequer destruíram um único veículo blindado. Robert xingou, mas parecia estar rindo. Porque quanto mais forte a queda, mais vantajoso era para Jiang Shen. Jiang Shen sorriu, pois não respondeu às suas palavras. Sem destruir um único veículo blindado, era algo inesperado para eles. Com base no que Jiang Shen e Robert haviam imaginado, mesmo que a revolta fracassasse, eles conseguiriam pelo menos destruir 2 ou 3 veículos blindados. Talvez até pudessem causar algum problema àquele tanque. Quanto menos blindados pesados houvesse na ilha, mais vantajoso seria para o próximo passo. O clima tropical fazia com que as pessoas se sentissem muito lentas. Embora o telefone ainda estivesse perto do ouvido de Jiang Shen, ele começou a sentir sono. Alô? Você ainda está ouvindo? Quando ouviu que não houve resposta por um tempo, Robert perguntou. Ah, sim. MHMM, deixe o resto comigo. 8 veículos blindados, um tanque e 2 helicópteros, você tem certeza de que está tudo bem? Robert estava cético. Embora tenha participado da criação da Future Security, por não ter participado do treinamento, ele não tinha certeza sobre a capacidade deles. Mesmo tendo treinado por meio ano, seu oponente eram os próprios militares. Claro. Jiang Shen bocejou. Ok, parece que estou me preocupando demais. Não vou atrapalhar seu cochilo, brincou Robert e desligou. Não foi um problema. Pelo contrário, foi simples. Jiang Shen colocou o telefone na mesa enquanto esticava o corpo lentamente. Seus pensamentos vagaram para o horizonte distante, e ele entregou o controle dos músculos à gravidade. Parecia que todo o seu corpo estava solto. Ele estava farto da sensação opressiva do deserto, farto das partículas de radiação verde amareladas. O azul imaculado e o branco puro o deixavam extraordinariamente relaxado. Seria ótimo se alguém pudesse viver aqui para sempre. Jiang Shen murmurou para si mesmo e fechou os olhos. Depois de passar muito tempo no apocalipse, ele foi contaminado por um traço de hostilidade.
No entanto, seguindo o som das ondas quebrando no Reino do Sul, sua hostilidade estava sendo dissipada. Um traço de fragrância entrou em seu nariz. Uma pele macia tocou suavemente sua cabeça. Com um sorriso no rosto, Jiang Shen abriu os olhos. Como ele esperava, era o rosto exótico. Era Esa. Quando Jiang Shen retornou ao mundo moderno, ele pediu que ela voltasse. O vento do mar balançava os cabelos levemente cacheados. O véu branco delineava a figura esbelta, porém atlética. A linha do seu abdômen se estendia até a ponta do biquíni. Sua pele pálida brilhava sob o sol tropical. Você está aqui, disse Jiang Shen. Ivan disse que você estava aqui, então eu vim. Dentro de suas pupilas verdes, havia um amor tão suave quanto a água. A Esa sorriu timidamente enquanto abraçava a cabeça de Jiang Shen por trás. Ao ver a suavidade no rosto dela, Jiang Shen sorriu, satisfeito. Você está acostumado com o clima daqui? A Esa assentiu, mas as palavras que saíram de sua boca eram algo completamente diferente. Sinto sua falta. Não importava quantas vezes ele ouvisse, seu coração batia um pouco mais rápido. Eu também. Ele apertou suavemente a mão que acariciava seu rosto enquanto beijava as costas da mão macia dela. Com os dedos tremendo, a Esa ficou com os olhos marejados. Ela se inclinou para a frente e deu um beijo nos lábios de Jiang Shen. Jiang Shen apenas sorriu. Ele segurou a mão dela em silêncio e observou a linha que conectava o oceano e o céu. Nas ondas do mar do Reino do Sul, os dois ficaram até o sol se pôr. Ponto. Esta era a ponta mais ao sul das Ilhas Panu. A tragédia na ponta norte, a ilha de Couro, não perturbou a paz local. O porto de águas profundas estava deserto, pois os dois cais estavam vazios, apenas algumas gaivotas, desagradavelmente, deixavam seus excrementos. O pequeno porto de águas profundas, que custara pelo menos 5 milhões de dólares, talvez tenha sido um investimento fracassado desde o início. Os navios que ocasionalmente atracavam ali vinham principalmente para descarregar no depósito da Companhia Celestial de Comércio. A situação na ilha era altamente volátil, com as agências governamentais em completo caos. As forças governamentais vasculharam casa por casa em busca das forças antigovernamentais, o que colocou toda a ilha em pânico. A revolta fracassou em menos de 12 horas, e todos sabiam que era o fim do Partido da Liberdade enquanto traçavam a linha entre eles. Embora os manifestantes não tenham ferido o presidente Edward, um foguete AT-4 caiu em seu quintal e destruiu seu jardim bem decorado. Enfurecido, Edward ordenou imediatamente que todos os manifestantes fossem enforcados e que todos os moradores cooperassem com a busca das forças militares. Qualquer pessoa que não cooperasse seria vista como cúmplice dos manifestantes. Olá, Sr. Jiang. Por acaso o senhor viu manifestantes armados? Um soldado pano em uniforme de camuflagem urbana parou em frente ao armazém e perguntou a Jiang Shen. Além da minha segurança, nenhum morador local se aproximou deste lugar hoje. Jiang Shen sorriu para o soldado. É mesmo. O soldado esticou o pescoço para espiar dentro do armazém, mas não entrou. Edward os incentivou especificamente a não ofender os investidores estrangeiros. As Ilhas Panu estavam em fase de desenvolvimento e precisavam de investimentos, subornos. Se essa revolta alterasse a classificação de investimento desses capitalistas para Panu, seria problemático. Embora tenham recebido informações de que alguns membros do Partido da Liberdade escaparam para o extremo sul da Ilha Couro, não há evidências de que eles tenham fugido para lá. O soldado olhou para Jiang Shen mais algumas vezes antes de fazer sinal para seus companheiros saírem. Jiang Shen observou os jipes se afastar enquanto sorria discretamente. Em seguida, voltou para o armazém. Obrigado. Da sombra do armazém, o rosto sem vida de Zhang Yeping apareceu enquanto ele caminhava na frente de Jiang Shen e fazia uma profunda reverência. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 326, Comissionando a Guerra. Obrigado. Sem problemas. Jiang Shen olhou para Zhang Yeping, que parecia ter envelhecido da noite para o dia. Deu-lhe um sorriso reconfortante. O rosto de Zhang Yeping estava cheio de amargura. Sua boca se contraiu por um momento antes que ele finalmente conseguisse pronunciar uma frase. Nós falhamos. Desculpe. 500 pessoas, 5 vezes mais força. Eles nunca imaginaram que fracassariam, mesmo que 2 pessoas morressem para cada força do governo, não teriam perdido.
Mas superestimaram a determinação das pessoas que se juntaram à força. Tinham uma força de vontade inabalável antes da guerra, mas assim que ela começou, xingaram seus pais por não terem dado um par de pernas extra quando fugiram da batalha. Apenas alguns morreram no fogo cruzado, mas inúmeros morreram escapando. Em relação ao equipamento, os antigovernamentais dispunham de excelentes equipamentos. Embora não tivessem unidades blindadas, possuíam muitos foguetes antiblindados AT-4. Sem mencionar as inúmeras metralhadoras leves, granadas e granadas de fumaça. Infelizmente, não as utilizaram antes de escapar, deixando o equipamento para as forças governamentais. Sem dúvida, uma perda total. A revolta fracassou. O Partido Liberal, sob a repressão do regime atual, não conseguiu nem cuidar de si mesmo, e o investimento de 5 milhões de dólares de Jiang Shen naturalmente foi por água abaixo. Zhang Yaping sentiu-se culpado pelo empresário estrangeiro que o ajudou quando precisou. No entanto, não pôde fazer nada a respeito. Você sabe o motivo pelo qual você falhou? Jiang Shen perguntou levianamente. Zhang Yaping sorriu amargamente enquanto se apoiava na parede do armazém. A falta de organização. A falta de treinamento. Sua revolta foi muito precipitada. Jiang Shen então murmurou para si mesmo em sua mente. Desculpe, Robert vazou a informação. De qualquer forma, não adianta dizer nada disso. Você desistiu? Jiang Shen sorriu. A guerra civil terminou em 12 horas, e o governo de Eduardo já havia demonstrado o poder do exército de Panu. Pelo menos nos próximos 10 anos, ninguém ousaria se opor ao seu governo. Claro que sei disso, não preciso que você me diga. Só quero perguntar, você desistiu? Zhang Yaping encarou Jiang Shen sem expressão. Finalmente, Zhang Yaping balançou a cabeça com um sorriso amargo. Como posso desistir? Mas aprenderei a aceitar essa realidade. Inicialmente, pensávamos que, com 500 pessoas e equipamentos avançados, poderíamos facilmente executar Edward, mas não existe nenhum poderia na história, nem nenhum se. Eu sei, mas eu. Desculpe, mas eu falei com seu investimento. Jiang Shen riu. 5 milhões de dólares é pouco para mim, estou disposto a apostar. Negócios são muito parecidos com jogos de azar. A verdade é que perdi a primeira rodada. Agora só quero saber se você ainda vale a minha próxima aposta. Zhang Yaping ficou chocado. Você quer dizer? Posso financiar mais 5 milhões. Isso é desperdício de dinheiro. Não só o presidente Eduardo proibiu a formação de qualquer partido, como, mesmo que o Partido Liberal ressurgisse, ninguém responderia sob a nossa bandeira. Jiang Shen riu. Ele precisava desse efeito. Um governo fraco e fácil de controlar no poder. Portanto, mesmo que substituíssem o presidente Eduardo, sua reputação entre os cidadãos não seria boa, pois o regime anterior não foi derrubado por eles, mas apenas por influência externa. Será uma réplica do que aconteceu no Iraque, um regime completamente fantoche. Zhang Yaping olhou confuso para o sorriso agradável de Jiang Shen. Ele não sabia o que era engraçado. Lembro que você estudou na Nova Zelândia antes. Isso mesmo. Zhang Yaping assentiu. Ele chegou a considerar que, se a revolta fracassasse, poderia fugir para Nova Zelândia ou Austrália. Então você já ouviu a palavra mercenário antes? O motim terminou. Os tiros na cidade de Coro cessaram completamente, substituídos pelas sirenes das ambulâncias. Não apenas os manifestantes ficaram feridos, mas também cidadãos inocentes. O motim aconteceu de repente, sem tempo para reagir. Após o levante fracassado, os manifestantes covardes escaparam para a multidão, o que deixou muitos cidadãos comuns feridos, e até mesmo mortos. Esta noite não seria tranquila. Do lado de fora do Palácio Presidencial. No palácio semelhante à Casa Branca, Edward estava de frente para as câmeras enquanto esclarecia a situação para os repórteres estrangeiros ávidos por notícias. Senhor presidente, qual é a sua opinião sobre esse motim? Eles são apenas um bando de desordeiros, e meu exército os reprimiu. Repito, são todos desordeiros. Tirando isso, não tenho opinião formada, gritou Edward para o repórter britânico. Ele não se lembrava de quantas vezes teve que esclarecer isso. As cabeças dos repórteres ocidentais são feitas de cola. Ou eles são simplesmente surdos. E mesmo
Mas eles são todos cidadãos das Ilhas Panu, sem usar a polícia enviando diretamente os militares. Isso não viola a Constituição do país? Repito, não. Se sim, vou trocar agora. A Constituição do seu país está escrita em papel higiênico. Zomba um repórter da UA. A multidão riu. Edward ficou tão bravo que seu rosto ficou branco, mas ele não podia fazer nada contra eles. A posição firme do regime de Panu era apenas interna. O porta-aviões da UA estava estacionado na ilha de Guam, a 1000 quilômetros de distância. Eles seriam capazes de iniciar uma ação militar para resgatar seus cidadãos em poucos instantes. A única coisa que o irritou foi que ele havia ordenado a suspensão de todos os voos para o país 2 dias antes, mas esses repórteres pareciam ter surgido do nada em seu território. Depois de lidar com os repórteres, o cansado Edward retornou ao palácio presidencial e sentou-se em sua cadeira. Mas antes que ele pudesse ter um momento de paz, um anão entrou. Wang Jianfen, representante do grupo Linhua. Ele vinha de uma família relativamente poderosa de Ua e também era filho do presidente do grupo Linhua, Wang Linhua. Há algo errado. Edward usou um tom calmo enquanto olhava para o homem parado em frente à sua mesa. Em relação ao progresso da construção, com um inglês fluente, Wang Jianfeng foi direto. A revolta em seu país afetou o progresso de nossa construção. Se for sobre negócios, você pode falar com Johnny. Edward não queria mais ouvir essa pergunta. Mas não consegui encontrá-lo recentemente, disse Wang Jianfen, desamparado. Para ser sincero, ele não queria vir para aquele lugar proibido. Mesmo que tivesse que lidar com estrangeiros, preferiria ir para a Europa ou a América do Norte. Mas a expansão internacional dos negócios do Grupo Linhua foi uma decisão de seu pai e da diretoria. Como sucessor do Grupo Linhua, ele precisava se familiarizar com negócios internacionais. Pelo que seu pai disse, era uma excelente oportunidade de construir uma reputação para a empresa. Numa ilha pacífica do Pacífico, em comparação com a África politicamente instável, era muito mais fácil desenvolver negócios aqui. Sim, há 2 meses, tudo estava tranquilo aqui. Mas agora, a revolta interrompeu quase completamente a construção. Para ser sincero, em vez de permanecer no ramo imobiliário, ele preferia o futuro da TI. Mas o fracasso do Linhua Group em adquirir a Future Technology. Além disso, este enorme projeto estrangeiro fez com que o conselho mudasse de ideia. Enquanto pensava nisso, Wang Jianfen xingou a pessoa chamada Jian Shen. Ele era um cachorro criado pela família Wang. Ele se sente tão inchado só por aparecer no Wall Street Journal 2 vezes. Enquanto pensava nisso, ignorou seletivamente a capacidade demonstrada pela Future Technology e atribuiu todas as conquistas da Future Technology no mercado interno ao sucesso do tio. Mas ele não era culpado por pensar dessa forma, já que o Linhua Group cresceu graças ao apoio político. Você não consegue encontrá-lo? Edward ergueu as sobrancelhas em choque. Fui à mansão dele, mas a segurança dele me bloqueou. Pelo visto, o nível de segurança lá é bem alto. O que esse cara está fazendo? Havia um limite para o medo da morte. A guerra civil já havia terminado e ele ainda estava escondido em sua mansão. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 327, desembarque em Panu. A noite começou a cair. Apesar da intensa mudança que ocorreu durante o dia, a maioria do povo Panu já adormeceu. Johnny ainda estava em sua mansão, encolhido no porão. Sentado na cadeira de madeira fria, ele devorava sua coleção. Lafayette de 1982, Margaux de 1986. 6 meses atrás, essas eram coisas com as quais ele nem ousaria sonhar. A Irving Los Santos era cara, mas comparada ao sangue da classe alta, ainda era a mesma coisa. O porão estava úmido, mas ele estava tremendo. Não por causa do frio, mas por causa do medo que sentia do fundo do coração. Ele ordenou que os mercenários se posicionassem ao redor da mansão e não deixassem nenhuma mosca entrar. Ele conseguia ler através dos olhos deles. Sabia que as pessoas que ele pagava para fazer certas coisas achavam que ele era louco. Mas ele não se importava, tinha dinheiro suficiente, só queria viver. Para ser sincero, ele não sabia por que tinha medo do sujeito que estava na distante Los Santos ou por que tinha medo da pessoa atrás de Robert. Embora aquela mansão e as economias em sua conta bancária pertencessem a ele, ele não tinha nenhuma sensação de segurança. Ele sentiu como se uma mão controlasse tudo. Como o bilionário imprudente que ele é, o presidente ditador cada vez mais arrogante,
os funcionários corrompidos pelo dólar americano e as centenas de corpos do lado de fora da mansão. Ele bebeu vinho tinto como se não houvesse amanhã. O gosto agridoce em sua garganta era como a tinta da nota, a cor era como sangue virgem. Ao lado dele havia 4 corpos nus, mas ele não tinha mais energia para brincar com eles. Até seu dedo começou a doer. Merda. Ele xingou enquanto jogava fora o copo que tinha na mão. Esmagar. O vidro quebrou. Ele olhou fixamente para a poça de vermelhidão no chão enquanto arrotava decadentemente. Droga. Ele disse isso em Sou estranho. Ele aprendeu com Wang Tianfen. Wang Tianfen veio procurá-lo, disse o guarda-costas. Robert apresentou o Lin Group. Wang Tianfen era o representante do Lin Group e ele não confiava neles. Ele tremia. Seus instintos lhe diziam, alguém quer matá-lo, alguém quer vê-lo morto. Ele não queria morrer. Queria continuar a desempenhar o papel de bilionário. Podia agir de forma imprudente conforme sua vontade. Fosse a esposa ou a filha do vizinho, desde que estivesse interessado e tivesse os dólares, Edward resolveria o problema para ele. Mas a última ligação de Robert o acordou completamente. Sim, ele era apenas um bandido do gueto, um irlandês sem talento algum. A única razão pela qual ele possuía tudo era que alguém precisava dele para mexer na água lamacenta. Sair? Aposentar-se na Austrália Ocidental? Que se dane, como ele pôde concordar? Ele desligou na cara de Robert e rasgou o cartão SIM. Com um olhar sombrio, ele olhou para a porta do porão. Venha, eu quero ver como você vai tirar a porra da minha vida. Ponto. Na noite seguinte, no extremo sul da ilha Coro, um velho navio de transporte navegou silenciosamente para o porto vazio. O porto estava deserto, sem uma viva alma. Devido ao que acontecera ontem, a maioria dos moradores da ilha de Coro estava imersa em medo e tristeza. A maioria das pessoas optou por pedir um dia de folga para não precisar sair de casa. O navio atracou. 50 figuras musculosas desceram do navio de forma ordenada. O navio veio da África Ocidental. Navegou por metade do globo. Ivan estava com Jiang Shen no terreno elevado perto do porto. Jiang Shen estreitou os olhos enquanto observava seus soldados leais no cais. Estes são 50 dos soldados mais talentosos. Eles já lutaram com guerrilheiros da tribo Tuareg durante seu treinamento no Níger. Mas, falando sério, não há necessidade de trazer equipamento? Perguntou Ivan a Jiang Shen. Não precisa. Nossas armas de fogo já foram transportadas para o depósito, respondeu Jiang Shen, concisamente. Ivan olhou para Jiang Shen com espanto. As armas de fogo já haviam chegado, e ele não sentiu a mínima. Ele veio para obter uma nova compreensão da habilidade do chefe mais uma vez. Quando devemos começar a operação? Ivan perguntou concisamente. Quando você estiver preparado. Um sorriso levemente cruel apareceu na boca de Ivan. Então agora é uma boa hora. Jiang Shen sorriu e jogou a chave do armazém no 3 na mão de Ivan. Vou deixar isso com você. Depois que ele terminou, Jiang Shen foi embora. Ivan observou Jiang Shen partir enquanto permanecia firme e fazia a saudação. Ponto. Incluindo as 50 pessoas que chegaram antes, o número total de mercenários da Futuri Security chegou a 65. Era equivalente à metade da força da Futuri Security. Nenhum veículo blindado, nenhum tanque. Mas Jiang Shen preparou algo muito mais avançado, esqueletos cinéticos e drones. Antes de retornar ao mundo moderno, Jiang Shen praticamente esvaziou todos os esqueletos cinéticos armazenados no armazém da base Fishbone, mesmo aqueles que tinham acabado de sair da linha de produção. Wang Qin ficou bastante confuso sobre o motivo de Jiang Shen ter movido aqueles objetos para a mansão. Mas Jiang Shen obviamente não explicaria isso a ela. Ao abrir os contêineres dentro do armazém no 3, Ivan ordenou ao capitão de cada equipe que entregasse um esqueleto cinético a cada um dos soldados. Na base de treinamento no Níger, Jiang Shen deixou 2 conjuntos de esqueletos cinéticos. Portanto, todos os soldados aqui praticaram com eles, então não tiveram problemas para equipá-los. Usando o esqueleto cinético com placas de polietileno à prova de balas e empunhando o fuzil de assalto Reaper de aparência fluida, a equipe de soldados de aparência futurista saiu do armazém. As 64 pessoas foram divididas em 8 equipes sob o comando de Ivan para completar a missão.
Todas as instruções seriam dadas pelo terminal em mãos de Ivan e enviadas em tempo real para o capacete tático de cada capitão. As 8 vans modificadas eram o único meio de transporte utilizado, tanto para armazenar munição quanto como terminal de controle de drones. Além das 8 equipes de infantaria, 50 drones beija-flores também estariam envolvidos. Em um conflito de pequena escala sem PEN, o drone do tamanho de um disco não teria um predador natural. Era para ser uma guerra injusta, assim como os militares atropelaram as forças antigovernamentais. Do equipamento ao despacho, levou apenas 10 minutos. Parado em frente ao armazém, Zhang Yaping observava silenciosamente as marcas de poeira deixadas pelas 8 vans, sem palavras. Quando ele viu Ivan, o guarda-costas de Jiang Shen, começar a comandar esses mercenários, ele já adivinhou a identidade deles. Jiang Shen caminhou ao lado de Zhang Yaping com um sorriso. Fico feliz que você tenha feito a escolha certa. É mesmo. Talvez seja a pior escolha. Zhang Yaping parecia estar falando sozinho. Dependeria de como você encara o problema. Oh! Imaginem só. Até hoje, vocês eram apenas membros clandestinos do partido que o governo procurava. A partir de hoje, eu os elevarei ao trono. Jiang Shen abriu os braços exageradamente. Mas esse trono é apenas seu fantoche, estou certo? Zhang Yaping sorriu amargamente. Vendo que ele entendia bem a situação, Jiang Shen riu alegremente. Ele olhou pensativamente nos olhos do futuro presidente. É isso mesmo. Mas sem mim, você nem é uma marionete. Um ouro post-apocalíptico capítulo 328, Operação Espada quebrando noite adentro no quartel de Panu. Soldado A, pare de dormir, o superior disse para tomarmos cuidado extra, temos que ficar de olho. O soldado B esfregou os olhos e ajustou o chapéu. Já vou subir. A batalha de ontem durou até meia-noite. Até agora, eles não tiveram a oportunidade de fechar os olhos. O soldado acendeu um cigarro enquanto olhava para a pequena TV no canto. A TV está passando o discurso do presidente Edward. O soldado B suspirou. Guerra. Essa maldita guerra. Quando o toque de recolher acabar, o que você planeja fazer? Soldado A. Levar meus filhos para passar férias na Austrália. O pequeno Jim está querendo ir há muito tempo. Ele quer ver a Grande Barreira de Corais. E você? Dentro das Forças Armadas, o presidente Edward gozava de grande prestígio. Alguns dos cheques que recebia eram distribuídos entre os soldados como bônus. E por isso, embora não conquistasse o respeito dos cidadãos, recebia apoio dos militares. Soldado B. Acho que preciso cuidar da minha família. Ela disse nas cartas que gostaria que eu voltasse mais cedo. Soldado A. Gostaria que todo esse fiasco acabasse logo. Soldado B. SHHH. Acabei de ouvir uma coisa. Aquela voz era leve, como a vibração das asas de uma cigarra. O beija-flor com uma metralhadora calibre 2 mm pairava no ar enquanto parava silenciosamente em frente à janela. A câmera grande angular do tamanho de um polegar refletia 2 rostos alertas, mas sem noção. Tatata. Um som abrupto. Seguido pelo estilhaçar de vidro e respingos de sangue, o ceifador chegou silenciosamente. Ponto. O exército é a base de um regime estável. Para derrubar um regime, bastava destruir seu exército. A missão com o codinome Espada Quebradora prometia quebrar a espada do governante imprudente com chamas e aço. 3 sinalizadores acenderam e quebraram o silêncio da noite fria e silenciosa. Tatata. Balas começaram a voar para dentro do quartel. A luz traseira laranja iluminou todo o acampamento. Os mercenários da Futuri Security lançaram um ataque inesperado. O governo da ilha de Panu ainda estava imerso na vitória de ontem. Embora permanecesse alerta, foi pego de surpresa. O quartel está sendo atacado. Repito, o quartel está sendo atacado. O general rugiu no rádio enquanto se apoiava no grosso poste de concreto, ordenando aos soldados que patrulhavam a cidade que retornassem e se defendessem. Um veículo blindado saiu da garagem enquanto a metralhadora no topo disparava fogo intenso. Ela liberava seu poder na escuridão do lado de fora do acampamento. Droga! Quem são essas pessoas? Definitivamente não são os manifestantes. Um soldado se inclinou atrás do veículo blindado enquanto colocava o capacete ansiosamente e atirava na escuridão. Tatata.
Algumas balas passaram raspando sua cabeça quando ele imediatamente se abaixou. São drones. Droga. Temos que derrubá-los. Um soldado do governo, portando uma metralhadora leve, atirou nas sombras que pairavam acima. Muito pequeno, não dá para atingi-los. Idiotas, apenas cubram fogo. As balas densas atrapalharam o ataque dos drones, pois os forçaram a recuar temporariamente, mas quando eles pensaram que estavam em vantagem, a força terrestre da Futuri Security começou a atacar. Direção das 3 horas. Entendido. A equipe de 8 pessoas cobria quase todas as funcionalidades. Havia marcadores, atiradores de elite, infantaria que cuidava do fogo de cobertura e soldados de apoio que mantinham a supressão de fogo. A equipe não tinha necessidade de médicos no momento. Mesmo que uma bala perdida os atingisse acidentalmente, a bala obsoleta não conseguiria perfurar a placa de polietileno do esqueleto cinético. Com o poder de perfuração do fuzil de assalto Reaper, o quartel de concreto parecia um tofu, inexistente. As balas podiam até deixar uma fileira de amassados na porta de aço do veículo blindado. O único problema que a força do governo conseguiu causar a esses mercenários foi a metralhadora pesada no veículo blindado. Mas, contra o veículo blindado, os mercenários foram mais controlados do que os manifestantes. Alguns foguetes Piton voaram e instantaneamente destruíram 3 veículos blindados. Outro veículo blindado percebeu a situação desesperadora, lançou uma granada de fumaça ao recuar imediatamente. Mas um foguete voou em sua direção como se tivesse um olho e penetrou sua blindagem sem deixar dúvidas. Chamas irromperam e fumaça tomou conta do ar enquanto o veículo blindado se espalhava por todos os lados e atingia alguns soldados do governo que estavam se abrigando. O general observou as chamas enquanto seus olhos começavam a saltar das órbitas. Ele apertou o rádio com força, esquecendo como falar. Um soldado se escondeu atrás de uma cobertura e revidou com uma metralhadora pesada enquanto gritava. Droga, o poder de fogo deles é muito forte. Ao mesmo tempo, uma explosão ensurdecedora abafou o som das balas. Uma explosão ocorreu no campo controlado pelos atacantes. Ao ver isso, o general ficou em êxtase e rugiu para a posição amiga quase caída. É um tanque. Nosso tanque. Cada um mantenha sua posição. A vitória será nossa. Tanques e helicópteros. Para demonstrar o poder militar insignificante das Ilhas Pano, o presidente Eoad colocou todos esses veículos blindados pesados nas ruas para patrulhar. Diante da força blindada, qualquer infantaria era minúscula. Apenas uma rodada de ataques. Ele olhou na direção da força de apoio com uma expressão feroz. Ao contrário da excitação do general, diante do tanque, os mercenários da Futuri Security estavam calmos e controlados. O projétil explodiu. Na verdade, feriu alguns mercenários, mas foi só isso. Os médicos rapidamente arrastaram os soldados feridos. Ao mesmo tempo, um mercenário com uma piton no ombro, escondido nas sombras, abriu o guia laser e o fixou no tanque. Antes que o tanque pudesse recarregar o segundo projétil, ele apertou o gatilho. Fumaça subiu, o foguete anti-blindagem da espessura de um braço que foi lançado deixou para trás um rastro de luz laranja enquanto voava em direção à blindagem frontal do tanque. Diante da armadura grossa, o rastro de chamas parecia frágil. Mas a cena seguinte chocou as forças governamentais. O Deus invencível em seus corações, o tanque-chefe, foi destruído pelo foguete aparentemente insignificante, como se sua blindagem fosse feita de papel. A chama subiu ao céu e iluminou seus rostos de desespero. Os helicópteros com metralhadoras rotativas voaram em direção a eles, mas logo caíram elegantemente. Junto com eles estava a última esperança restante da força governamental. Os cerca de 10 drones beija-flores avançaram em direção à hélice fina do helicóptero. Era uma maneira simples de atacar, mas surpreendentemente eficaz. A esperança deles foi completamente extinta. A força governamental, sem qualquer moral, finalmente levantou a bandeira branca enquanto abandonava suas armas e saía do esconderijo. Agora, o regime do presidente Eoad finalmente acabou. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 329. Adeus, a noite estava amarga. Uma assustadora armadura em forma humana caminhava pela rua vazia. O luar se espalhava pelo aço implacável enquanto brilhava nos símbolos brancos, T3. Seus passos eram lentos enquanto ele olhava ao redor. Era como se estivesse passeando.
casas destruídas. Quanto mais se aproximava da mansão, mais trágica a cena parecia. Pelas marcas de bala na parede e sua densidade, parecia ser o fogo de cobertura das metralhadoras. Pelos sinais de explosões na rua, parecia ser de lançadores de granadas. No meio dos destroços, Jiang Shen viu um par de olhos. Como um animal assustado, os olhos escaparam quando ele se virou ligeiramente. Sua garganta se moveu antes de desviar o olhar. Eu posso fazer a limpeza. A voz de Aiesa chegou aos seus ouvidos. Não. Acho que devo ir pessoalmente. Embora não pudesse ver o rosto de Aiesa, Jiang Shen ainda conseguia imaginar seu olhar gentil. No prédio civil não muito longe, as balas quase penetraram toda a parede de madeira dos fundos. Uma mão apareceu à sua frente, trêmula, antes de fechar silenciosamente a janela de madeira. Jiang Shen podia sentir que eles o temiam. Você está se sentindo bem? Aiesa perguntou gentilmente. Claro. Já vi coisas muito mais horríveis do que corpos, disse Jiang Shen, desviando o olhar dos prédios civis em ruínas, em tom casual. Aiesa sabia que ele estava falando sobre o outro mundo. Mas sinto que você não está realmente bem. Por que você diz isso? Jiang Shen suspirou. Ele se aproximava cada vez mais da mansão de Johnny. Tirou o rifle tático da cintura. Embora certamente parecesse matar uma galinha com um facão, ele ainda queria se despedir pessoalmente de Johnny. Quanto ao motivo, ele não conseguia explicar. Instintos. A voz fria carregava um traço de ternura. Instintos. Jiang Shen sorriu, mas não comentou a explicação de Aiesa. K. O som nítido da revista sendo presa. Aiesa. Você acha que eu estou errado aqui? Era para ser tranquilo aqui. Tudo começou por causa dele. Se não fosse pela sua ideia repentina de pedir a Robert que enviasse Johnny para cá e depois apoiar uma oposição para iniciar uma guerra civil, as pessoas que vivem aqui talvez nunca tivessem vivenciado uma guerra em suas vidas. Era uma questão que ele começava a perceber recentemente. A mudança de dimensão pode levar apenas meio segundo, mas a mudança no processo de pensamento de alguém levaria muito tempo. Às vezes, ele se questionava se havia usado a lógica do apocalipse no mundo moderno. Essa maneira realmente correspondia aos seus interesses, mas seria correta? No meu coração, você está sempre certo. Jiang Shen fez uma pausa. Um momento depois, uma risada de mente aberta ecoou dentro da armadura de aço. Obrigado. Depois que ele desligou o canal de comunicação, a fúria foi ativada instantaneamente quando uma série de pontos vermelhos densos apareceram em seu campo de visão. Todos os problemas e obstáculos da natureza humana foram jogados no fundo de sua cabeça. Jiang Shen sentiu que sua mente nunca esteve tão clara. A clareza era conhecida como matança. Ding! A armadura vibrou levemente quando uma bala atingiu o aço plástico, sem deixar rastros. Jiang Shen olhou para frente com um sorriso sombrio. Era um homem negro mirando com seu rifle automático na mão. Deviam ser os mercenários que Johnny contratou. O negro viu que seu tiro foi ineficaz. Apesar do choque, suas ações não pararam e ele lançou uma granada. Com o aço frio à sua frente, ele instintivamente sentiu medo. O motor da turbina na parte traseira expeliu chamas quando Jiang Shen casualmente se separou da granada. A metralhadora no telhado estava apontada na direção de Jiang Shen. No entanto, após disparar alguns tiros naquela direção, as pessoas que estavam com a arma foram despedaçadas. Então, Jiang Shen virou a arma, mirou nos pontos vermelhos escondidos atrás da parede e apertou o gatilho. A bala rasgou a parede fraca e despedaçou os corações escondidos atrás dela. Jiang Shen chutou a porta de aço da mansão enquanto mergulhava na chuva de balas sem desviar de nada. Jiang Shen caminhou para frente em passos largos e começou a atirar de volta com o rifle. Os mercenários contratados por Johnny caíram um a um. Vendo que não podiam ferir o monstro de forma alguma, os mercenários restantes começaram a sentir medo. Então, um RPG com uma rajada de fogo voou em direção a Jiang Shen. Sem pensar, Jiang Shen deu um tapa no RPG com a mão esquerda. Explosão, chama. O projétil quebrado fez barulhos estridentes no aço plástico, mas não o danificou nem um pouco. Cartucho explosivo? Tentem perfurar a blindagem da próxima vez, seus idiotas. Jiang Shen sorriu sombriamente enquanto atirava a pessoa com o lançador no chão.
Os mercenários ficaram aterrorizados. A verdade provou que, diante de um inimigo invencível, o profissionalismo demonstrado pelas pessoas era pura besteira. Os pontos vermelhos restantes começaram a recuar. Abandonaram a pessoa que os contratou e fugiram em 3 direções. Jiang Shen ignorou os mercenários que perderam a vontade de lutar enquanto arrombava a porta da mansão e entrava com o rifle no ombro. A mina de viagem na porta voou. Jiang Shen, furioso, riu com desprezo, sem nem se dar ao trabalho de se esquivar. Passou pela fumaça explosiva e caminhou em direção ao porão. Havia 5 pontos vermelhos lá dentro. Seus instintos lhe diziam que Johnny estava lá. Fúria desativada. Ele pegou a espada laser e derreteu a fechadura. Jiang Shen chutou a porta para abri-la. Um cheiro forte de álcool atingiu seu rosto. Com as sobrancelhas franzidas, Jiang Shen ligou um sistema de filtragem de ar e desceu as escadas. A luz estava acesa. A sala vermelha escura estava cheia de uma gaiola, um poste, um cavalo de madeira. Além de todo tipo de dispositivo doentio. Jiang Shen não olhou para os 4 corpos nus e encarou o homem na cadeira de madeira. Vinho. Você certamente sabe aproveitar a vida. Olhos pálidos olhavam para Jiang Shen enquanto a garganta de Johnny se movia. Você está aqui para me matar? Isso mesmo. Para onde foram os mercenários lá de cima? Sua voz tinha um tom de súplica, mas ele não estava disposto a aceitar a realidade. Ou mortos, ou fugiram. Os olhos de Johnny se arregalaram quando ele pegou a pistola na mesa e apontou para Jiang Shen. Sua mão tremia. Principalmente quando viu que Jiang Shen não reagiu à sua ação, seu tremor se tornou ainda mais perceptível. Eu imploro, por favor, me dê uma chance. Eu fiz, mas você não deu valor. Johnny primeiro fez uma pausa, antes de começar a rir histericamente. Ah, se eu desse ouvidos ao Robert e desistisse de tudo, você me deixaria chegar vivo na Austrália? Besteira. Enquanto ria, Johnny acenou com a pistola na mão e apontou para Jiang Shen, que estava dentro da armadura de aço. Assim como uma criança balançando um palito de dente para um adulto. Não. Se eu responder assim, você se sentirá melhor quando morrer. Johnny manteve temporariamente uma expressão suplicante no rosto antes que ela se transformasse em histeria. Então vamos morrer juntos. Johnny gritou, apertando o gatilho em sua mão. Não era uma pistola, mas um detonador em forma de arma usado para controlar os 15 quilos de explosivos embaixo do porão. Faíscas brilharam, mas nada aconteceu. Seu rosto começou a mostrar seu desespero. Por quê? Mesmo que eu te explicasse o que é um PEN, você provavelmente não entenderia. Tanto faz, adeus. Jiang Shen apontou a arma para sua cabeça e apertou o gatilho. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.